Quando o pastor visita uma outra igreja, tem algumas regras que elas não são ensinadas no seminário, mas eu acho que a gente aprende assim, é quase por convivência. É aquele negócio do inconsciente coletivo, sabe como é que é? Ninguém sabe por que faz, mas todo mundo faz. Parece que ninguém ensinou, mas veio assim no ar. Então, quando você vai em uma outra igreja, você escolhe o sermão menos provocativo que você tiver. Porque, primeiro lugar, não é sua casa. Segundo, se der problema, você não está lá para resolver o problema depois. E terceiro, porque a igreja pode te detestar tanto que você nunca mais volte, né? Eu tenho até um amigo que diz assim: Manuel, eu prego muito, em muitos lugares, uma vez. Então, mas meu coração ficou muito inquieto quando eu estava pensando no que compartilhar com vocês, para compartilhar uma mensagem específica. Essa mensagem eu compartilhei na igreja que eu sou pastor há mais ou menos um mês atrás. E quando acabou o culto, um diácono me procurou e falou: pastor, hoje a gente escutava, não era nenhuma agulha se caísse no chão, não, era uma pena. Eu falei: mas isso foi bom ou ruim? Ele falou: eu não sei, eu sei que essa igreja ficou de um jeito aqui hoje que... Por quê? Porque eu acho que a maioria de nós, cristãos, não estamos pensando no que significa ser cristão, queridos. Eu acho que nós estamos entrando numa, me permitam usar essa palavra, uma onda, em que a gente vai fazendo as coisas sem a devida reflexão e muitas vezes sem a devida compreensão da vontade de Deus para a sua agência na terra, que é a igreja. É certo que a igreja não é esse prédio, a igreja não é essa comunidade, a igreja é o povo de Deus espalhado na terra. Então, quando eu digo igreja, eu me refiro àquela igreja com I maiúsculo, não com o I minúsculo, que são as nossas caracterizações de comunidade, uma aqui, outra acolá. Não, a igreja de Jesus, aquela que os teólogos chamam de igreja invisível, de pessoas vindas de diferentes lugares, tribos, povos, nações, raças, cor de pele, mas que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, aqueles que já foram, os que estão sendo e aqueles que ainda serão e que um dia serão reunidos como a gloriosa igreja do Senhor. É essa que eu me refiro. E há um ditado que diz que a normalidade destrói as emoções. Por exemplo, é fácil nós entendermos isso se nós olharmos para o namoro ou para o casamento. Eu sou casado há 31 anos, vou fazer 32, se Deus permitir, daqui 3 meses eu faço 32 anos de casado. Amo a minha esposa, Deus tem nos dado o privilégio de caminhar juntos. Eu orei muito, ela orou pouco, Deus me abençoou, castigou ela, mas nós vamos levando. Mas presta atenção, quando você era namorado, como é que era? Quer dizer, não pensa muito não, que você está dentro da igreja, é pecado, mas assim, não podia ficar perto um do outro, o negócio parece que era elétrico, não era não? E assim, se encontrasse, tinha tempo e assunto para conversar um mês, mas aí casou, convive todo dia, já está lá mesmo. Tem um amigo meu que falou assim: agora já é meu, pastor, já é minha, acabou. A normalidade parece que vai matando aquelas coisas gostosas, porque transforma numa coisa tão trivial, tão sem nenhuma... Porque há pessoas que sequer desfrutam do cônjuge, não sentam para conversar. Um dia eu conversei aconselhando um casal, a mulher falou assim para mim: pastor, a gente não sai só eu e ele, é sempre um grupo. E aí eu virei para o rapaz e perguntei: por que não? Ele falou assim: mas o que eu vou fazer sozinho com ela? Eu falei: ué, meu irmão, vou escrever para você no papel. Não, o que ele queria dizer é o seguinte: como a gente fica junto. Vocês pensaram para o lado errado, né, turma? O que ele quis dizer foi o seguinte: a gente convive o dia inteiro, todo dia, toda noite nós estamos juntos, mais tempo juntos. Agora, esquece a parte sentimental, relacional, pensa na igreja. Quando você foi alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, o impacto que você teve, aquilo que nós chamamos do fervor, aquela coisa que te consumia, a expectativa da presença de Deus,
os momentos de oração profundos, significativos, aquela coisa de você saber, quase que podendo tocar, que Deus é real, e que Deus agia na sua vida. Mas aí vem os anos de igreja, os inúmeros cultos, as inúmeras celebrações, as inúmeras propostas religiosas, que muitas delas você não vê se cumprir, e aí, sem você perceber, seu coração começa a dizer assim: será? É ou não é, gente? Precisa me responder para você não entregar aí a sua vida, mas a maioria de nós entra nessa normalidade, e o que me preocupa é como que essa trivialidade da vida está afetando a nossa relação com Deus, mas muito mais do que a nossa relação com Deus. Parece que nós estamos tendo de somenos a vida espiritual. E notem que quando eu digo vida espiritual, eu não estou tentando fazer separação de duas vidas, que nós temos uma vida que seja normal e uma outra espiritual. Não, não existe isso. A nossa vida é uma só. A nossa espiritualidade, ela é demonstrada na prática diária da nossa existência, na forma com que você ama o seu marido, a sua mulher, ama os seus filhos, na forma com que você lida com a sua sexualidade, na forma com que você trata os seus negócios, na forma que você investe o seu dinheiro. Uma das maiores aberrações da igreja contemporânea foi uma ideia de que nós podemos ter uma vida e uma vida espiritual. Então a pessoa pergunta assim: como é que está a sua vida espiritual? A resposta deveria ser: está como a física, está como a emocional, relacional. Eu sou uma pessoa, portanto tudo que há em mim, e é por isso que o salmista disse: tudo que há em mim, louve ao Senhor. A nossa vida é una. Mas essa trivialidade tem nos feito perder a percepção do que significa ser cristão. E uma das áreas de ser cristão que eu queria abordar com você hoje, talvez é uma que você não pense nela. O versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João diz o seguinte: que Cristo veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em... Ok? Quem sabe a outra parte? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Irmãos, eu não sei se você já pensou que você está em uma guerra espiritual. Você pode dizer: eu não tenho beligerância com ninguém. Não é escolha. Se você se converteu, se Cristo é o Senhor da sua vida, se você um dia entregou o seu coração a Ele, você entrou em uma guerra. E a maioria dos cristãos modernos não tem mais esse conceito na sua mente. E eu acho que por essa razão a igreja do Senhor Jesus tem sofrido, as famílias têm sofrido. Nós temos feito uma dessas duas coisas que C.S. Lewis, um escritor britânico, descreveu muito bem num livro, pastor Ronaldo. Se você me permitir, eu vou sugerir para a igreja. Caso não seja da aprovação dele, depois ele fala para vocês não lerem. Esse livro eu li quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. Na época chamava-se As Cartas do Coisa Ruim. Não, o título é esse mesmo. Hoje chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Um livro fantástico, já leu? Fantástico, fantástico. São cartas onde o mestre da literatura, C.S. Lewis, escreve imaginando como que um diabo mais velho instruiria um diabo mais jovem na arte da tentação. Irmãos, Deus abriu o céu para aquele homem e mostrou coisas que nós não percebemos. Aquele livro, eu já devo ter lido aquele livro 10 vezes na minha história, e cada vez que eu volto, eu encontro coisas novas. Mas no início do livro ele diz assim: tem pessoas que pensam demais no diabo e atribuem a ele todas as áreas da sua vida. Tem pessoas que não imaginam que ele existe e atribui tudo ao secularismo, ao fatalismo, às condições normais de existência. E ele diz assim: ele, Satanás, aplaude tanto o cético quanto o místico. O que ele está dizendo com aquilo? Que nós precisamos ter um equilíbrio. E era isso que eu queria tentar trazer essa manhã para vocês. De compreender que você está em uma guerra espiritual.
Não no sentido que nós conhecemos de um tentar medir forças com o outro, porque o nosso Deus não tem oponente. O nosso Deus não está medindo forças, mas o reino de Deus é atacado por aquele que se rebelou contra o Altíssimo e com ele a terça parte das criaturas celestes, e ele se opõe a tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é para o bem, tudo que é para promover os conceitos de Deus na nossa vida e na terra. Ele se opõe e nós somos objetos do seu ataque. Se você imaginar que você está nessa guerra e você é imune dos ataques, que engano! E você será facilmente destruído. Mas aí eu cruzei com outro livro. E esse outro livro, pastor Ronaldo, é um livro que não é da religião, mas é um livro que me impactou muito. Um livro escrito 600 anos antes de Jesus Cristo nascer por um general chinês. É considerado até hoje, nas nações mais sofisticadas, o mais completo tratado de guerra já escrito. Em português, o título do livro é A Arte da Guerra, escrito por um general chinês chamado Sun Tzu. Vale a pena ler, muito, porque o Sun Tzu, escrevendo, claro, num contexto completamente diferente e nada a ver com a religião, ele traz conceitos fantásticos para nós entendermos como que essa batalha espiritual se desenvolve. Ele diz, por exemplo, no início do seu livro, ele diz assim: a guerra é o lugar onde a vida e a morte se encontram. A guerra é o lugar onde a vida e a morte se encontram. E logo em seguida ele diz que há algumas características que determinarão o sucesso ou o fracasso em uma batalha. Primeiro ponto que eu queria trazer para você nessa manhã: você precisa entender que você tem um inimigo. Você e eu. Nós não o criamos necessariamente, não fomos nós que o provocamos, mas ele, milenarmente, ele, desde a eternidade passada, é o opositor de tudo aquilo que tenta promover o reino de Deus. Ele é chamado do diabo, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de Lúcifer, ele é chamado do acusador, ele é o inimigo das nossas almas, é aquele que veio para roubar, para matar e destruir. Nós temos um inimigo. E segundo Sun Tzu, quanto menos você conhece o seu inimigo, mais probabilidades você tem de ser destruído. Ninguém vai à guerra sem antes planejar, ninguém vai à guerra sem antes tentar conhecer o seu inimigo e perceber as estratégias que possam ser usadas contra ele. A Bíblia diz claramente, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, irmãos, no capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Veja o que ele está primeiro delineando. O nosso inimigo não é necessariamente esta coisa que nós vemos, tocamos. São potestades espirituais, são forças espirituais do mal, que tentam seduzir e destruir as pessoas, afastando-as de Deus e, se possível, levando-as para a morte eterna. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse século. Esse é o nosso inimigo. Subestimá-lo ou supervalorizá-lo são erros que igualmente vão nos destruir. Mas aí você pode dizer: bom, então eu não tenho como enfrentar esse inimigo. Em primeiro lugar, entenda, saiba que você tem um inimigo, mas entenda. 2 de Coríntios capítulo 10 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nessa luta, nós não estamos sós. Quando nós olhamos a degradação da família, nós atribuímos, por exemplo, ao tempo moderno, nós atribuímos a dificuldade relacional com adolescentes, nós atribuímos a uma mente inquisitora que os mais jovens têm, nós atribuímos ao governo que passa leis que permitem certos comportamentos que são contrários ao que nós cremos. Nós não entendemos que existe uma ingerência maligna. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno.
E esta afirmação é que existe em cada época, cada tempo da história, mentalidade trabalhando, deixa eu colocar assim, espirituais, trabalhando para que o andar desta época leve as pessoas para longe de Deus, e um deles pode ser inclusive a igreja. Porque quando a igreja nos entorpece, quando a igreja nos seduz, quando a igreja não nos alerta, quando a igreja nos desumaniza, ela não está servindo o propósito de Deus. Ela está servindo o propósito de uma força espiritual do mal, que tenta criar hoje uma sociedade que já não tem a mesma sensibilidade para as coisas de Deus. Mas como, pastor? Irmãos, Cristo é visto na terra através de cada um de vocês. Existem pessoas que querem se tornar seres tão espirituais que parece que eles não vivem aqui mais na terra. Ora, como que a vizinha da rua de baixo vai perceber Cristo hoje? Através de você, que é o amigo ou amiga dela. Como é que essa cidade vai sentir o impacto da presença de Cristo? Quando homens e mulheres cheios do Espírito de Deus ocuparem os mais diferentes lugares na sociedade, desde a sua casa até a empresa mais importante da cidade, com características do reino de Deus, Jesus começará a ser visto. E Sun Tzu diz o seguinte, olha que coisa interessante, deixa eu ler para vocês uma frase do livro dele. Se você conhece você e conhece o seu inimigo, você terá vitória 100 vezes em 100 batalhas. Se você conhece você, mas não conhece o seu inimigo, você terá uma vitória para cada batalha e uma derrota. Se você não conhece nem você e nem o seu inimigo, você nunca será vitorioso. Você nunca será vitorioso. Este inimigo, ele não é apenas perigoso, ele é sagaz, ele é astuto, ele é inteligentíssimo. As pessoas hoje, eu tenho um programa de rádio que tem um quadro chamado Pergunte ao Pastor. As pessoas ligam e fazem perguntas. E eu já ouvi a mesma pergunta centenas de vezes. Por que a gente não vê mais gente endemoniada nas igrejas hoje? Aí eu pergunto ao ouvinte, o que você chama de endemoniado? Pessoa que entra gritando, pastor. Mulher com voz de homem, homem com voz de mulher. Isso não precisa nem ser endemoniado para isso hoje em dia mais, né, irmãos? Mas entra endemoniado, pula, rola no chão, tem uma força descomunal. E a minha resposta é uma. Irmãos, presta atenção. Tem muito mais gente possessa hoje do que você imagina. Não precisa rolar no chão, espumar a boca, gritar com outra voz ou ter uma força descomunal. Tem muita gente possessa de uma mentalidade que o afasta de Deus e das pessoas a cada dia. Tem gente possessa com dogmas religiosos que o transforma num homem e numa mulher cada vez mais desamoroso. Tem gente possessa de falta de amor pelo filho, enquanto na igreja levanta a mão e grita. Tem gente possessa de falta de perdão, de misericórdia. Tem gente possuída por uma mentalidade tão secular, que o diabo não precisa fazer mais nada. É a história do fazendeiro que tinha uma mulher muito difícil, e um dia, logo de manhã, quando ele acordou para ir para o campo, a mulher já brigou com ele logo de madrugada, e ele levantou e bateu a porta e falou assim, ô mulher do diabo. Aí disse que ele ouviu uma voz assim, que falou assim, minha não, eu não quero. Irmãos, presta atenção. Se nós não acordarmos para o fato de que nós temos um inimigo e de que nós estamos em guerra, nós vamos perder as batalhas. Perder a batalha aqui significa, não é perder um pedaço de terra e nem a posse de uma nação, significa perder vidas. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Se você não entender
se você ainda acha que o diabo é aquele ser mitológico vermelho, de chifre, com tridente na mão, chifre e rabo pontudo, com a língua para fora, aquela coisa caricaturística que a gente vê, você está enganado. Tem um pensamento sedutor, mais do que qualquer mulher bonita ou homem atraente que você puder ver. Tem uma mentalidade sedutora que conduz as pessoas a um estilo de vida que elas ficam possuídas a tal ponto por eles, que eles já se perderam. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 12, diz: irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século. A palavra grega que aparece ali é status quo, é o pensamento corrente. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, vocês precisam ter uma mente renovada no Espírito, para vocês poderem compreender. A guerra muda, irmãos. Hoje as guerras, os mísseis que são disparados, tem uma pessoa aqui, sei lá, em algum lugar, vou falar no país que eu moro, no deserto do Arizona, com um negocinho na mão que parece um brinquedo de videogame, olhando para uma tela, igualzinho um brinquedo de videogame, ele está jogando uma bomba lá num país do outro lado do mundo e destruindo centenas de pessoas. Não é mais o pessoal na linha de batalha, com fuzis na mão, pouco. Se a guerra nossa mudou, você acha que essa mente brilhante, que arquiteta o mal, que tem um exército ao seu dispor, está agindo da mesma maneira? Você acha que é normal, por exemplo, pessoas não abrirem mais as suas Bíblias e lerem a Bíblia? E quando eu digo abrir, eu não estou me referindo necessariamente ao livro de papel, qualquer forma de leitura. Você acha que é normal, num avivamento religioso como nós estamos ouvindo falar que acontece, você encontrar cada vez mais violência doméstica, cada vez mais pessoas embrutecidas, discriminação, a cidade caindo ao nosso redor e ninguém se importando? Você acha que isso é normal? Igrejas saturadas de pessoas que levantam a mão e cantam, porque querem que Deus faça alguma coisa por elas, mas elas jamais querem ser instrumento de Deus para outras pessoas. Você acha que isso é normal, irmão? As estratégias mudam. Nós temos hoje um título que nunca havia sido cunhado antes para a igreja cristã. Nós temos o crente hedonista, o cristão hedonista, que só vê o seu reflexo, que é apaixonado por ele, que só vê a sua figura na água ou no espelho e acha que é a pessoa mais linda, mais importante, e com isto requer que Deus e as demais pessoas estejam ao seu redor, servindo-o o tempo inteiro, perdendo a mensagem central do Evangelho, que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir, e que Ele deixou os seus passos para que nós seguíssemos. Você acha que isso é normal? Você acha que é normal lotarem igrejas que nem banco tem para caber mais pessoas, onde a única mensagem pregada é de que você pode, de que você conquiste, que você tenha e que você dê alguma coisa para receber 10 vezes mais? É um Deus que se tornou o mordomo de homens e mulheres mimados na sua fé, que querem que o mundo inteiro opere ao seu redor. Você acha que é normal não ter numa casa mais filhos que olhem para os seus pais e digam: a fé do meu pai e da minha mãe vale a pena? Meu pai e minha mãe são pessoas bondosas, justas, generosas, amorosas, perdoadoras. A nossa casa tem cheiro de céu. A nossa casa tem princípio que não é dessa terra, porque enquanto ali fora parece que as coisas estão horríveis, a gente goza do ambiente, um ambiente existencial diferenciado. Eu não sei necessariamente quem é Deus, dizem os filhos, mas eu sei que alguma coisa dele tem aqui em casa. Você acha que é normal as pessoas não terem mais referência de Deus, a não ser essa caricatura horrível que estão colocando aí fora, irmãos? Que as pessoas não digam mais para os outros: caminhe comigo, você verá Cristo em mim. Você acha que é normal o nível de separação entre casais? E eu não estou negando o fato de que acontecem, mas você acha normal
as pessoas serem tão infiéis, tão desamorosas, desafetuosas, tão duras? Você acha normal amigos quebrarem laços de vida, de amizade? Você acha normal nós dizemos que já não existe mais fidelidade? Você acha que tudo isso é normal? Irmãos, não é essa a proposta de Deus. Nós somos agentes de Deus para transformar esse lugar. Não é essa a mentalidade de Deus, essa é uma mentalidade satânica, que tem possuído a sociedade de uma forma tão grande, porque nós estamos procurando quem está rolando e gritando, quem está falando com outra voz, quem tem os trejeitos que nós dizemos é do diabo, é do cão, enquanto o cão está sendo muito mais recebido em lares, em vidas, do que eu e você podemos imaginar. Ele é inteligentíssimo. Ele não quer só fazer um estrago pequenininho na sua vida. Me falta o tempo para nós lermos todos os textos, mas depois vocês leiam o livro do Êxodo, por favor, capítulo 10. Leia o capítulo 10, você verá que Satanás não está interessado apenas em fazer um estrago na sua vida. Ele quer destruir você. Ele quer destruir a sua família. Ele quer deixar um rastro de tristeza, de dor. Ali, quando Moisés foi pedir ao faraó, que na Bíblia nós sabemos que o faraó é uma pré-figuração desse ser que nós estamos falando, e que o cativeiro egípcio é um exemplo do domínio do pecado na nossa vida. Quando Moisés foi pedir para libertar o povo, primeiro ele disse que não, depois ele disse assim: pode ir, mas deixa a sua mulher e os seus filhos para trás. Depois ele deixa ir as mulheres, mas quer ficar com os filhos. Depois ele deixa ir a mulher e os filhos, mas quer ficar com os bens. Satanás tem uma agenda: se opor ao reino de Deus. E se opor ao reino de Deus significa se opor a todos aqueles que querem viver o reino de Deus. Há um livro maravilhoso na minha biblioteca que eu já li inúmeras vezes. A tradução é um livro escrito por um teólogo alemão, mas a tradução seria mais ou menos assim: como Jesus gostaria de ver as suas comunidades. Como que você imagina que Jesus gostaria de ver uma comunidade? Comunidade, eu não me refiro à razão social. Na minha época não tinha, eu mudei daqui tanto. Como é que é a razão social de uma empresa? CNPJ, é isso? Não estou me referindo a isso, não estou me referindo a nome de fantasia. Como é que Jesus queria uma comunidade como essa? Como é que Jesus gostaria que nós tratássemos um ao outro? Como é que Jesus gostaria que fosse o nosso comportamento diante da dor do outro, da necessidade do outro? Será que se essa comunidade, só essa, entendesse verdadeiramente essa batalha espiritual, saber que pessoas estão morrendo todo dia e que nós fomos chamados por Deus para ser sal e luz desse mundo, será que nós nos comportaríamos da maneira que nós nos comportamos? Será que você faria tudo que você faz? Será que você viria para a igreja com uma agenda 100% egoísta das suas faltas, das suas necessidades, dizendo: Deus, olha, estou indo, vou cantar os cânticos que o Senhor gosta, vou dar lá o dinheiro que o Senhor fala que tem que dar, até que querer dar eu não queria não, mas vai que vem gafanhoto, consome daqui, quebra da acolá e acaba comigo, então vou dar para livrar esse negócio. É quase que pagando para se livrar de alguns ataques, né? Vou fazer tudo que o Senhor quer, da minha parte está feito, agora o Senhor, por favor, faça do Senhor. Vocês acham que isso é normal, irmãos? Nós temos uma igreja que precisa ameaçar as pessoas com um raio que vem na cabeça delas se ela não der dinheiro. Pensem comigo, irmãos, pensem comigo. Eu digo isso todos os dias na comunidade que eu sou pastor: ninguém precisa ser crente para contribuir. Pensa comigo. Esquece que nós somos uma igreja. Pense apenas se você valoriza o que é feito aqui. Se você acha que o que é feito aqui tem alguma coisa boa, algum valor, de que os desdobramentos desse encontro abençoam pessoas, de que tem crianças ali sendo atendidas, de que tem uma fundação, que tem inúmeros projetos sociais. Desde, se eu me lembro uma das vezes que eu vim aqui, por favor me corrijam, a sua esposa me contou, Júnior, de um projeto de ensinar mulheres adultas a aprender a ler, não é isso? E ela me contou o caso de uma mulher que chegou assim diante, olha que coisa tão, deve ter uns 5, 6 anos que a Patrícia me contou isso, e eu nunca esqueci, de uma mulher que contou na maior alegria que ela conseguiu chegar numa encruzilhada e ler a placa. Irmãos, ler uma placa. Se você sabe que isso é bom, se você sabe que isso promove o reino de Deus, se você sabe que isso tem cara de Jesus, por que nós temos que ameaçar com um raio na cabeça da pessoa para ele dar um dinheiro
micho, às vezes que vem até arrastado com tanto peso. Tem algo mais demoníaco do que isso, irmãos? É esta a guerra espiritual que eu queria que vocês acordassem para ela. Nós estamos perdendo a devoção, nós estamos perdendo a caridade, nós estamos perdendo o amor, nós estamos nos tornando pessoas egoístas, egocêntricas, que se reúnem para ter acariciado o nosso ego. Tem algo mais errado do que isso? Ou sou eu que estou perdendo a sanidade? Porque não foi para isso que Jesus veio. Se você lê o Evangelho, você vê o nosso Senhor fazendo com que os seus seguidores entendessem o que era a mensagem da cruz. A maior arma de Satanás, irmãos, chama-se engano. Engano. Porque ele diz o seguinte para você: não, mas o que você está fazendo está dando certo, então deve ser de Deus. A pior arma é o engano, porque se o seu certo desse errado, você saberia que saiu do projeto. O pior é que o seu certo de vez em quando dá certo, e isso valida a sua prática, porque você diz assim: não, eu fiz uma campanha, e eu dei R$100 cada noite da campanha, eram sete noites, e eu recebi 7.000 depois. Não é porque o seu certo deu certo, e nada contra campanhas, e nada contra as doações, muito pelo contrário, eu acabei de falar da generosidade. Mas não é porque o seu certo deu certo, que o seu certo vem de Deus. O nosso certo nunca é certo, quando ele contraria os princípios eternos de Deus. O meu certo só é certo, irmãos, quando ele pode casar com a vontade eterna do meu Criador. Do contrário, o meu certo é errado. O nosso certo é errado. E Satanás tem nos enganado a achar que nós podemos fazer coisas certas, para que isso então entorpeça a nossa mente, para perceber que quanto mais certo nós tentamos fazer, mais distantes da verdade. Sabe por quê? Para fazer o certo é o caminho menos trilhado. E o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, tem duas portas, uma é larga, espaçosa, fácil, confortável, cômoda, é a do seu bem-estar, é a da climatização da sua vida. Mas tem uma outra que é apertada, desconfortável, o caminho é tortuoso, é apertado, tem espinhos, ele não tem o conforto que você espera. Muitos entram por uma e poucos entram por essa. Larga, espaçosa, é o caminho que conduz à perdição, porque ele vai seduzindo as pessoas a imaginarem que estão no caminho correto. Aí a sedução dele é o seguinte: vocês estão me acompanhando, irmãos? Está fazendo sentido para vocês? Estou aqui pedindo a Deus que fale ao seu coração, viu? Enquanto eu reparto com vocês isso, estou pedindo a Deus que possa falar ao coração de vocês. Vejam, a sedução de que hoje há tanta coisa na mídia, que você não precisa ter um relacionamento pessoal mais com Jesus. Basta você ouvir as inúmeras mensagens que tem na internet, basta você ouvir o que tem pregadores falando. Não há problema nenhum em você não ter mais aquilo que, na época que eu me converti, a gente chamava de disciplinas espirituais, que eu acho que a maioria dos cristãos nem sabe o que é isso mais. Ter momento de comunhão com Deus, você poder dizer: eu sei que eu estive com Deus, eu ouvi sua voz, eu não sei como que eu ouvi, não é aqui, mas uma forte impressão no meu coração de que eu estive com o meu Criador. Quantos de vocês, irmãos, param um momento do seu dia, silenciam os barulhos que tentam ganhar a nossa alma e falam com Deus, aquilo que nós chamamos de oração, a prática do diálogo, de falar e ouvir o seu Criador? Quantos de vocês leem a Bíblia, que é a maneira número 1 de Deus se comunicar conosco? Mas ele nos engana dizendo: não tem nenhum problema com isso, você tem bons pastores, você tem boas pessoas na sua história que falam a Bíblia para você.
Ora, irmãos, Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos tempos ele escolheu falar através do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo. As palavras de Jesus estão relatadas nos evangelhos. Como que eu vou crer se eu não sei? E como que eu vou saber? Ou se eu não leio? E como que eu serei edificado se eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida? Então você me desculpe ser um portador de má notícia para você. Você leia a sua Bíblia, porque você está sendo enganado a crer em muita coisa, simplesmente porque você não abre o que você tem diante de você e lê. Você já reparou como que a Bíblia virou negócio para dar sono na gente? Eu preguei sobre isso uma vez num lugar, um rapaz veio falar comigo e falou: pastor, o que eu faço? Eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. E eu vi a sinceridade dele, não era nem safadeza, não, era sinceridade mesmo. Falei: irmão, que hora que você lê a Bíblia? Ah, pastor, quando eu vou deitar. Eu falei: mas até eu durmo sem Bíblia. Aliás, geralmente a gente deita para dormir. Meu irmão, você trabalhou o dia inteiro, seu corpo está cansado, sua mente está cansada. Como é que você lê a Bíblia, em pé ou deitado? Deitado. Falei: piorou. Piorou tudo. Piorou, você está cansado, seu corpo está pedindo descanso. Leia noutra hora, tire um tempinho, ore, converse com Deus. Ele diz o seguinte: esses meninos hoje, não é assim que ele se refere, na nossa mente a gente se refere a essa geração mais jovem, preciosa, maravilhosa, linda, brilhante. Esses meninos têm uma cabeça, irmãos, que eu fico com inveja. Eu pego meu telefone, às vezes não sei fazer um negócio nele, tem um menininho na igreja de 6 anos, fala: pastor, me dá aí, pega e conserta e me dá. Falei: menino do céu, você nasceu com esse negócio wired em você, não é possível. Eu acho que os meninos hoje estão fazendo treinamento tecnológico antes de nascer. A cegonha passa no Vale do Silício com eles. Tem lá uma temporada, é uma coisa de doido. Irmãos, gênio esses meninos. Aí ele nos seduz dizendo o seguinte: eles são tão gênios que eles não querem mais saber de nada. Engano. Deixa eu contar para vocês uma pesquisa do Instituto Barna. Hoje a geração mais jovem tem um desejo pela espiritualidade. Eu não estou classificando a espiritualidade, estou dizendo espiritualidade na interpretação deles, que vai do budismo ao, sei lá, ao cristianismo do lado de cá. Mais do que em qualquer outra época da história. Mentira satânica dizer para você que os seus filhos não têm interesse pela espiritualidade. Eles não têm interesse pela espiritualidade que você está vivendo, porque ela não é bonita, ela não é atraente, ela não é generosa, ela não tem princípios que vão para além de você, ela não estimula ninguém a querer seguir, e os seus filhos, por serem tão inteligentes, não querem esse negócio aí. Não há problema nenhum você ter prazer na vida, ele diz. Aliás, você merece. Mesmo que este prazer contrarie os princípios da palavra de Deus. Quantas pessoas eu aconselho, diz: pastor, mas eu mereço. Irmãos, a vida cristã não é um chamado ao merecimento, é um chamado à morte. É um chamado a negar-se a si mesmo, por amor daquele que negou tudo, por amor de mim e de você. É o contrário do que as nossas comunidades de fé estão fazendo, onde nós nos reunimos para criar um palco para nós sermos as estrelas dessa vida, enquanto a palavra de Deus diz que convém que Ele cresça e que a gente vá cada vez mais para a obscuridade. Convém que eu seja usado para a honra e para a glória dEle e a bênção das pessoas. E você também. Você pode dizer amém para mim? Amém. Vou caminhar para o final, porque essa é uma mensagem longa que eu preguei. E eu não quero tomar o tempo de vocês, senão sabe aquele negócio. Eu prego muitas vezes num lugar, uma vez só, né? Já vou encerrar. Até agora você me entendeu? Amém. Aí você pode dizer então, diante dessa realidade, pastor, o que fazer? O que fazer? Ai de mim, ou ai de nós, nós estamos perdidos. Irmãos, eu creio de todo o meu coração. Eu sou um homem cheio de expectativas. Eu sou um homem cheio de sonhos. E eu
não consigo acordar e ter o dia como uma coisa normal. Porque lá no livro de Lamentações diz assim: eu quero trazer à memória, capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, porque elas se renovam na nossa vida a cada manhã. Você pode dizer, ai de nós. Não, muito pelo contrário. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa história, da sua vida. Hoje você pode tomar decisões aqui nesse encontro, que podem ter desdobramentos eternos. Hoje você pode tomar decisões aqui nesse encontro, que vai mudar radicalmente a sua vida pessoal, a sua família, os seus negócios, as pessoas que convivem com você. Hoje basta uma decisão. Eu disse ontem, compartilhando no encerramento da nossa conferência, que um sociólogo inglês chamado William James, ele disse que a história da nossa vida é a história das nossas decisões. Essa manhã, você pode escrever um capítulo diferente na história da sua vida, se você tomar a decisão correta. Talvez essa manhã há pessoas aqui que precisam se arrepender de se chamarem de crentes. Tem pessoas que precisam se arrepender de imaginarem que são cristãos. Irmãos, eu não acho, eu acho que pode ser meio radical meu. Por favor, me dê um espaço de misericórdia aí no seu coração. Eu acho que ninguém tem o direito de se chamar cristão, se a vida dele for uma vida em si mesmada, sem frutos de bondade, de arrependimento, de misericórdia. Quantas mulheres e homens eu encontro que batem no peito e dizem, eu sou cristão, mas mais ninguém sabe, é só ele que sabe. E quantos eu conheço, anônimos, que alguém diz assim, passou por aqui um homem que tinha a cara de Jesus, andou aqui entre nós uma mulher que exalava um perfume diferente, teve aqui entre nós rapazes e moças que marcaram essa história nossa, gente anônima, que nunca bateu no peito, nunca subiu numa tribuna, mas que fez mais pelo reino de Deus do que qualquer um de nós. Ai de nós, você pode dizer, não, porque o arrependimento, queridos, é o primeiro passo que nós precisamos dar, mas Deus nos prometeu que nesta guerra nós teremos vitória. Isso não é um jargão evangélico. Olha a palavra de Deus, 1 de João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca, ou não o atinge, como diz uma outra versão. Não são palavras minhas, é de Deus. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de povo de Deus. Nós precisamos de gente que tenha coragem de deixar a religião para encontrarem com Cristo. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de desconstruir essa ideologia religiosa que está te impedindo de enxergar o rosto daquele que foi para a cruz e pregado ele foi para que outras pessoas o encontrassem, que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo para que nós fôssemos testemunhas de um Deus vivo. Mas como se não bastasse, querido, a palavra de Deus diz o seguinte, que as portas do inferno jamais... Contra quem? Contra a igreja de Jesus. Contra a igreja de Jesus. Quando eu compartilhei essa mensagem, eu pensei em uma coisa bem prática para ajudar as pessoas que eu pastoreio em como travarem essa batalha. Lembre-se que a nossa única arma é Deus. A aproximação a Deus gera a resistência que nós precisamos. A aproximação a Deus gera a resistência que nós precisamos. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, irmãos, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Irmãos, submetam-se a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Note que mudar a sorte não é na perspectiva que muitos têm exposto. Eu vou mudar a sua sorte, você vai deixar de andar de ônibus, vai ter uma Mercedes. Talvez não, irmão, talvez você vai andar de ônibus a vida inteira, não sei. Deus abençoe que você anda na sua Mercedes aí, ó. Eu sonho com uma BMW, é meu sonho de consumo. Aí as pessoas da igreja me perguntam: você acha que um dia você vai ter? Pastor, não sei. Mas uma coisa é ter essa aspiração, outra coisa é transformar a religião numa metodologia para alcançar o meu carro. Entende o que eu estou dizendo? Tem problema você gostar de coisas boas. Aproxime-se de Deus, gera resistência inclusive contra as seduções que vão mascarar a fé cristã autêntica e fazer você viver uma vida fingida de crente. Vai desconstruir as nossas reservas, vai abrir, vai nos escancarar diante de Deus e vai nos chamar com a voz que é irresistível. Os filhos de Deus, querido, os filhos de Deus ouvem a voz do Senhor. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz do ladrão, porque elas não a reconhecem. E eu encerro dizendo para você o que está lá em Apocalipse 21:7, ao vencedor, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O vencedor herdará tudo isso, capítulo 21, versículo 7 do Apocalipse. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Você está em uma luta, o seu inimigo é ferrenho, o seu inimigo é astuto, o nosso inimigo ele é inteligentíssimo. O nosso inimigo está armando armadilhas todos os dias, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode ter imaginado que você viria a essa igreja hoje, talvez para ouvir uma mensagem que ia te fazer sair daqui triunfante. De repente vem alguém como eu, que você nunca viu e talvez nunca quer ver de novo na sua vida, e falam as coisas tão indesejadas para você. Mas irmãos, eu não tenho a menor dúvida. Nesse iPad que eu carrego, eu devo ter cerca de 150 mensagens aqui. Eu poderia pregar uma mensagem que vocês todos iam me amar. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus quer falar com alguém aqui nessa manhã. De que Deus tem uma palavra que Ele queria revelar ao seu coração. E se isso se cumprir na vida de uma pessoa, já valeu tudo. Eu queria fazer algo que o pastor Ronaldo já me deu permissão, quando eu estiver aqui eu posso fazer. Eu sinto essa igreja, eu digo para o pessoal da minha igreja que essa é a minha igreja no Brasil, irmãos. Eu amo vocês, amo seus pastores, são meus amigos. Eu queria te convidar, não, acho bacana demais o teclado, mas eu não quero mexer com você sentimentalmente, eu queria que você me olhasse nos olhos. Não queria que apagassem as luzes, que eu quero ver a maioria de vocês. Você entendeu o que eu falei? Há alguém aqui hoje que precisa tomar uma decisão diante dessa realidade da luta espiritual, seja porque está vivendo de uma forma qualquer, no sentido da sua relação com Deus, seja porque você edificou para você a figura de um Deus que é o responsável por fazer e resolver todos os problemas da sua vida, seja porque você jamais tinha pensado nessa questão da luta espiritual. Uma pessoa, talvez, duas, não importa quantas, tem alguém aqui assim nessa manhã que quer, como disse William James, a história da minha vida é a história das minhas decisões. Eu vou tomar uma decisão diferente nessa manhã com relação à minha vida espiritual. Se tem uma pessoa, você fica de pé para a gente orar juntos, compartilhar um tempo de oração? Amém, queridos, amém. À medida que vocês forem ficando de pé, vocês me olhem aqui, por favor. Que bacana, que bacana. Vocês vão ficando de pé devagarzinho, porque está olhando ver se tem mais assistência para poder ficar de pé. Quando você for ficando de pé, deixa vir em sua mente por que você está ficando de pé. Você realmente sabe o que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida agora para você tomar essa posição?
Eu confesso a vocês, quando eu preparei essa mensagem para a minha igreja, eu fiquei de pé no meu escritório sozinho. Eu falei, Senhor, eu quero para a minha vida isso. Eu quero viver assim. E eu quero honrar você que ficou de pé. Pedir a você que você feche seus olhos e ore ao Senhor. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, irmãos. E Ele vai revelar a você o que é que precisa ser mudado. Às vezes nós cantamos uma canção e nem damos valor à letra, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Mas pelo fato de falarmos tudo, nós nunca chamamos assim, Senhor, a forma grosseira com que eu trato o meu cônjuge precisa ser mudado. Senhor, a forma egoísta com que eu vou a uma igreja precisa ser mudada. Senhor, a minha sexualidade, as taras que eu conservo no meu coração e na minha mente precisam ser mudadas. Senhor, a avareza precisa ser mudada. O desamor, Senhor, o descaso pela vida do próximo precisa ser mudado. Não fique de pé agora e diga para Deus, Senhor, minha vida toda precisa ser mudada, porque você não vai ter consciência. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em você, querido, e te levar a áreas da sua vida que precisam de um toque da mão de Deus. O Senhor ama você. Ele ama você. O mundo precisa de homens e mulheres como essa comunidade. Esse bairro precisa, essa cidade precisa, esse país precisa de homens e mulheres que amam o Senhor de todo o coração. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa comunidade, esses irmãos, especialmente esses irmãos que estão de pé, dizendo, Pai, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos nessa manhã. Ajuda-me, Senhor, como soldado, como guerreiro, no enfrentamento das batalhas que foram aqui citadas. Ajuda-me, Senhor, a ser um guerreiro que leva a maior mensagem que o mundo poderia ouvir, que Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos vida e a tenhamos de uma forma que vale a pena ser vivida. Vem de encontro, Senhor Jesus, com aquele que está colocando as limitações do seu coração diante do Senhor e expande isso, dizendo que o Senhor pode transformar, ó Deus, o Senhor pode abençoar. Ajuda essa comunidade, Senhor, a ser uma comunidade cristã autêntica, transformada pelo poder do Evangelho e pela mensagem da cruz. Abençoe os seus pastores, pastor Carlos Alberto, a Sueli, o Ronaldo, Senhor, a Simone. Abençoe o pastor Carlos Alberto Júnior. Abençoe, Senhor, os pastores dessa igreja, líderes de pequeno grupo, obreiros dessa igreja. Que os seus corações sejam dilatados, Senhor, dilatados, para amarem o Senhor e amarem o próximo, servirem ao Senhor e com isso destruir as obras malignas que tentam se implantar nessa sociedade. A tua palavra diz que foi para esse propósito que Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Louvado seja o teu nome pela vitória da igreja, Senhor. Você pode dizer amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor pela vitória da igreja. Louvado seja o nome do Senhor pelo triunfo da sua noiva. E um dia, todos nós estaremos de pé diante do Cordeiro de Deus, celebrando a vitória daqueles que o contemplaram. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pelo tempo juntos. Amém.